Uma das questões essenciais da vida, sem dúvida alguma, é a responsabilidade. É até meio chato falar sobre isso nos dias atuais, em meio a esta sociedade irresponsável, mas precisa-se falar de algo que é o básico, o primeiro passo, o qual a maioria negligencia. A humanidade quer chegar no topo da escadaria, no último degrau, mas negligencia o reconhecimento do primeiro degrau, que é justamente a questão da responsabilidade individual de cada um. Temos uma responsabilidade nesta vida. Não falo aqui da responsabilidade no trabalho, que é importante sim, os compromissos profissionais, tudo isso precisa ser honrado, mas um profissional exemplar, um profissional de sucesso, não está necessariamente em harmonia com as responsabilidades espirituais de sua vida. Um ser humano materialista, por mais sucesso que tenha na profissão, não está agindo corretamente, necessariamente, na perspectiva espiritual, pode estar na contramão da espiritualidade. E hoje, nesta era materialista, acredita-se que quem leva a sério a sua carreira profissional está fazendo o suficiente. Ora, caros amigos, isso é apenas necessário para a sobrevivência. Pouco importa se o ser humano é milionário ou se ele é um sujeito comum. O que importa, na verdade, verdadeiramente, é se ele tem noção das suas responsabilidades, da sua grande responsabilidade espiritual frente às leis espirituais. Hoje são inúmeras as formas de escapismos que observamos. Existem os levianos, os decadentes que escapam de tudo, que não querem ter compromisso com nada, querem sim uma boa renda que lhes seja presenteada por algum assistencialismo, por alguma interferência estatal, né? E do outro lado, aqueles indivíduos aparentemente exemplares, homens de sucesso, muitas vezes, né? Mas que também não têm noção das suas responsabilidades espirituais, porque as responsabilidades espirituais vão para além da carreira, além da profissão, além da vida profissional. Zelar pela vida profissional apenas, né? Zelar pela vida profissional apenas não confere ao ser humano uma excelência, digamos assim. A vida precisa ser contemplada, vivenciada, experimentada nas suas inúmeras dimensões, cavidades, né? Precisamos cuidar da nossa vida profissional, precisamos cuidar da nossa vida familiar, precisamos ser responsáveis com os relacionamentos no trabalho, as amizades, precisamos ser responsáveis naquilo que está ao nosso entorno, mas não basta apenas ser responsável frente a isso. Se o ser humano não tem noção da sua responsabilidade espiritual frente às leis espirituais, se não vive em harmonia com elas, viver em harmonia com as leis espirituais significa o quê? Se conhecer, começa por aí. Se o ser humano não se conhece, se o ser humano não sabe o seu verdadeiro eu, se ele não reconhece o seu verdadeiro eu, que se manifesta através da intuição, o ser humano não será nem ele próprio, será apenas um joguete mental das formas de pensamentos que se apossam de sua mente, conduzindo o indivíduo pelos trilhos sociais enrijecidos. Então, muitos homens de sucesso são apenas indivíduos úteis para este materialismo.
são apenas indivíduos com um compromisso com este materialismo e nada mais. E a responsabilidade espiritual onde está? Onde fica? Onde precisa ser buscada? Qual a maneira de praticar esta responsabilidade espiritual? Então tudo começa por aí, pela responsabilidade individual de cada um, que começa com algumas perguntas: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que preciso fazer nesta vida? Qual é o grande compromisso que tenho? A responsabilidade espiritual vai para muito além da carreira, da família, das amizades, das relações de aparência que hoje estão aí, nesta sociedade falida moralmente. Se o ser humano não reconhecer que ele está aqui para alguma coisa, que está aqui para o seu desenvolvimento espiritual, que precisa aprender nas experiências diárias para se tornar uma pessoa melhor, através dos erros, dos acertos, do arrependimento, do reconhecimento de seus equívocos, se o indivíduo constantemente não promover uma vigilância dentro de si para manter-se saudável, não terá como ocupar o seu lugar corretamente. E se não ocupar o seu lugar corretamente, não terá como ser responsável. Não exercerá a sua responsabilidade. E daí a sua vida será desperdiçada, como a vida da maior parte das pessoas é desperdiçada, com as aparências, as mentiras, as enganações, as ilusões. Então, em primeiro lugar, estamos aqui na Terra, viemos para cá, encarnamos aqui num corpo de matéria grosseira, num invólucro, para trabalharmos o espírito. O espírito, que é o núcleo, precisa despertar lá dentro da alma. O espírito precisa perpassar a alma com as suas irradiações. Estas irradiações precisam chegar ao cerebelo e depois ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos e, por último, as palavras e as ações. Todo esse processo, Abdrushim explicou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Então esta é a grande responsabilidade de cada um: despertar, reconhecer o seu verdadeiro eu, o seu núcleo, colocar em prática aquilo que o núcleo exige através da consciência interior, porque quando o ser humano age bem, a consciência fica leve. Quando o ser humano comete erros, enganos, a consciência fica pesada e o indivíduo se sente mal. E esta humanidade está com a consciência pesada. E daí as pessoas se afundam em vícios, em mentiras, em escapismos, em labirintos, né? As pessoas buscam fugir da consciência que está pesada. Por isso todo esse consumismo, toda esta gama de produtos que são oferecidos para esta humanidade materialista. Então o compromisso, a responsabilidade de cada um é para consigo mesmo, com o seu despertar, reconhecer-se como um espírito que está aqui na matéria grosseira densa, em busca de algo, em busca do desenvolvimento espiritual. Esta é a responsabilidade número 1. Uma, porque tudo o que se faz volta. Não apenas as ações mais grosseiras, mas as palavras, o que é dito depois retorna para o ser humano, o que é pensado depois retorna para ele. Porque a energia neutra, ou a irradiação neutra da luz está aqui. E o uso que o ser humano faz da irradiação neutra da luz, o uso que o ser humano faz dessa irradiação neutra, depois vai depor a favor ou contra ele. A energia, a irradiação neutra está aqui. E através dos pensamentos, das palavras, das ações, o ser humano utiliza esta irradiação neutra. Utiliza-a através de suas obras,
que podem ser positivas ou negativas. Abdrushim descreveu isso na dissertação Responsabilidade, que é a primeira dissertação do volume 2 da obra Na Luz da Verdade, onde ele disse que o ser humano é como uma lente, da mesma forma como uma lente capta os raios solares produzindo fogo, assim é o ser humano frente à irradiação neutra da luz, que está aqui. E as pessoas utilizam esta irradiação de forma errada, por causa da vaidade, da arrogância, da prepotência, de toda essa personalidade falsa que se desenvolveu ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. Está chovendo agora, eu vou procurar aqui debaixo de uma árvore. Então esta humanidade, enganada por si mesma, enganada acerca de si mesma, de suas ilusões, está aí, perdida em meio a um mundo de ofertas, em meio a um mundo de propostas extravagantes, onde as pessoas já não sabem mais quem são, para onde estão indo e quais são suas responsabilidades. Hoje as responsabilidades se tornaram muito rasas, superficiais, coloco responsabilidades entre aspas. As responsabilidades são para com a família, para com a vida profissional, pagar as contas e fica por aí. Mas será que a vida se reduz a isso? Estamos aqui apenas para isso? Para o trabalho, para as contas, para a família? É claro que isso precisa ser honrado. Não estou dizendo aqui para virar as costas para estas responsabilidades mais superficiais e que fazem parte da vida. Não estou dizendo que isso deva ser negligenciado, mas estou dizendo que para além destas responsabilidades, existe a suma responsabilidade, a maior de todas as responsabilidades, que é a busca pelo desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, o reconhecimento das leis espirituais, a busca por viver em harmonia com essas leis espirituais, a lei da reciprocidade, a lei da atração da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Quando o ser humano acorda e desperta, ele se torna uma lente que faz um uso correto da irradiação neutra. Ele foca a irradiação neutra em boas ações, não na perspectiva da moralidade hipócrita dos dias atuais, mas sim na perspectiva daquele que faz as coisas de coração, sem segundas intenções, colocando em primeiro lugar o seu amor a Deus. É isso que o ser humano deve buscar, conexão com o Criador através da sua obra, porque o ser humano nunca terá como chegar diante de Deus, porque ele queimaria. Mas o ser humano precisa então buscar a conexão com Deus através da sua própria obra, respeitando aquilo que o Criador colocou em sua obra, como a natureza, os semelhantes, os bons princípios, a ética, a verdade e, acima de tudo, respeitando o seu próprio espírito. Quando o ser humano vive no cabeção, seguindo modismos, extravagâncias e tendências externas, ele negligencia o seu espírito, ele comete um crime contra o seu próprio espírito, bloqueia o seu espírito, anula a sua possibilidade de desenvolvimento. E isso é uma irresponsabilidade, a maior de todas as irresponsabilidades, daquele que negligencia o espírito, se escondendo neste cabeção, nas ilusões do cabeção, negligenciando os apontamentos da consciência interior que está sempre buscando acordar o ser humano. Então esta é a grande responsabilidade que o ser humano deve buscar, o reconhecimento do seu espírito,
buscar viver em espírito, porque quem vive em espírito busca sim honrar as responsabilidades terrenas, mas foca a sua energia na mais elevada de todas as responsabilidades, que é a busca pelo desenvolvimento espiritual. É por aí que tudo começa, é por aí que o ser humano deve seguir em sua vida diária, crescendo lentamente, um passo de cada vez, conforme vai se reconhecendo a si mesmo como uma criatura espiritual encarnada aqui na matéria grosseira, densa. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. E a chuva caindo. Valeu, gente!